Ministério Público Federal se posiciona favorável à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Receita Federal deverá apontar crime antes de pedir investigação de sócios e empresários ao Ministério Público. Empresas podem pagar juros sobre capital próprio rotativo. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Centro News, o seu boletim semanal com as principais notícias do mundo tributário. Recentemente, o Ministério Público Federal emitiu opinião favorável com relação à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. A manifestação do MPF foi apresentada em processos relacionados ao tema que serão julgados pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça com recursos repetitivos. Informações do tribunal revelam que 1.976 processos sobre o tema estão em tramitação. Apesar de apresentar parecer favorável com relação ao assunto, o próprio STF já afirmou que a decisão final será do STJ, pois considera o assunto infraconstitucional, ou seja, que não faz parte da Constituição. Cabe lembrar que em março do ano passado, a segunda turma do STJ negou por unanimidade a possibilidade de uma empresa excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse entendimento destoa do posicionamento da primeira turma. O argumento do STF com relação ao assunto é de que o ICMS-ST é apenas uma antecipação do ICMS normal, não podendo assim haver entendimento diferente do que o tribunal propôs inicialmente. A Receita Federal não poderá mais encaminhar ao Ministério Público pedido de investigação de sócios e empresários por crime tributário, apenas realizando a verificação da dívida em aberto. Uma portaria publicada pelo órgão passa a exigir a comprovação de fatos que indiquem a ocorrência de um crime, para que a comunicação, chamada de representação para fins penais, seja realizada. A partir de uma representação, o Ministério Público avalia se abre um inquérito. Quando instaurado, o sócio ou administrador corre o risco de ser denunciado e ter que responder como réu em uma ação penal. Até então, esses pedidos eram enviados ao Ministério Público pela Receita Federal apenas realizando a verificação de dívidas em aberto, que eram verificadas no sistema do órgão, tendo como base o artigo 6º da Portaria 1750 de 2018. Esses eram casos de contribuintes que devem tributos com retenção na fonte, como imposto de renda e contribuição previdenciária, podendo responder por crime de apropriação indébita. A alteração veio com a Portaria número 199, publicada na última sexta-feira e que entrará em vigor no dia 1º de agosto. O texto muda o artigo 6º e passa a exigir que seja devidamente comprovada, abre aspas, a ocorrência de fatos que configuram, em tese, os crimes previstos no artigo 2º, contra a ordem tributária ou contra a previdência social ou contrabando e descaminho, e que afastem a alegação de mero erro na transmissão das informações à base de dados da Receita Federal do Brasil. Fecha aspas. Uma decisão tomada pela Câmara Superior do CARF permite que contribuintes possam deduzir da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica juros sobre o capital próprio pagos com relação a período retroativos. Tal decisão contraria o posicionamento até então adotado pela Receita Federal do Brasil. Para a Receita, o pagamento e a dedução de juros sobre capital próprio, representada pela sigla JCP, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, devem observar o regime da competência. Por este motivo, a Receita Federal não emite a dedução do JCP calculados sobre períodos retroativos. Porém, para a Câmara Superior do CARF, a lei não impede o cálculo e o pagamento de JCP acumulado de períodos retroativos, o que permitiria a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda. Tal decisão pode beneficiar inúmeras empresas optantes pelo lucro real. Sabe o que também pode beneficiar empresas deste regime tributário? Os serviços tributários que a Central Fiscal tem para oferecer. Já recuperamos aproximadamente 1 bilhão em créditos e sabemos que há muito mais para ser recuperado. Esse foi o Centro News dessa semana.
Espero que você tenha ficado bem informado com relação às notícias do mundo tributário. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.